A nossa solidariedade ao processo também venezuelano vem a partir do princípio da autodeterminação. Nós não temos nenhuma pretensão em ditar receita de como os revolucionários venezuelanos devem conduzir seu processo, né? Mas o Partido Comunista Venezuelano, por exemplo, mantém-se separado do Partido Unido da Revolução Socialista, Partido Socialista da Revolução Venezuelana, mas apoia o governo, apoia as medidas do governo, até na base de sustentação. Nós, da mesma maneira, né? Defendemos o governo Chávez aqui no Brasil contra os ataques da direita, fazemos uma solidariedade ativa com militantes indo para lá, divulgando os fatos, né? Sem, com isso, dizer que existe uma concordância integral com o processo e com as direções que tomam a Revolução Venezuelana. Temos nossas divergências, mas dentro do campo daquilo que deve se consolidar como as divergências entre aqueles que estão no campo de um pensamento socialista na América Latina, da mesma forma com a Bolívia, né? Nós achamos que a solidariedade aqui no Brasil a esses processos é uma tarefa fundamental da esquerda brasileira, né? Então nos integramos nos comitês de solidariedade, nos círculos bolivarianos, nas atividades que podemos nós mesmos incentivar e promover. Como prova disso, nós montamos, a partir do Rio de Janeiro, uma Casa de Solidariedade América Latina, né, que tem tido um papel importantíssimo na divulgação dessas experiências, no apoio concreto, na formação de campanhas, tanto de solidariedade a Cuba, Venezuela, Bolívia, assim como contatos e aprofundamento de relações com os trabalhadores do Chile, do Uruguai, né, marcando as datas fundamentais, trazendo gente para debate, indo lá a esses países. Então é uma área de trabalho prioritária e estratégica para a gente, a solidariedade com essas experiências. En América Latina hay también algunos escenarios que son bastante problemáticos, ¿no? En el enfrentamiento con el imperialismo. ¿Qué puedes decir, por ejemplo, sobre la situación que está viviendo, muy dramática, muy dura, sangrienta, ¿no? Sí. De lo que pasa en estos últimos periodos, años en Colômbia? Então, nós acreditamos que o isolamento, né, da Colômbia e a ofensiva norte-americana em apoio ao governo da Colômbia contra a Revolução Colombiana é uma derrota para todos os povos da América Latina. Até porque, no momento mais difícil da história da Colômbia, foram as Farc que representaram a resistência contra o governo dos monopólios da oligarquia colombiana. E a tentativa de isolar as Farc e tirar a legitimidade das Farc em ser uma força política beligerante é a porta de entrada para poder fazer os desmandos e a perseguição que se desata contra as Farc. Então nós temos também uma solidariedade ativa às Farc, né? Para você ter uma ideia, no nosso programa nacional de televisão, na campanha eleitoral, nós apresentamos a nossa solidariedade, inclusive homenageamos o comandante Reis em cadeia nacional. Muitas pessoas cobraram, falaram, mas vocês estão se alinhando politicamente, não é o próprio governo Lula e um ministro do governo Lula, o Mercadante, disse que condenava as ações da Farc como ações terroristas, que o ciclo de qualquer tipo de ação armada na América Latina não tinha menor cabimento diante dos espaços institucionais da disputa eleitoral. E nós temos o papel de fazer o contraponto a isso, né? Quer dizer, você tem não apenas a legitimidade de se levantar em armas na Colômbia, de uma força beligerante já, né, décadas, né? Como é uma necessidade de defesa imediata de parte da população colombiana que fica à disposição dos esquadrões da morte, do poder da oligarquia, né? Do poder do próprio Estado norte-americano através de assessores militares direto, armamento, contra comunidades de camponeses, contra comunidades de trabalhadores na Colômbia. Basta dizer a quantidade de lideranças sindicais e camponeses que foram assassinados na Colômbia, né? Então, nesse cenário, não só as Farc têm o direito de se armar como defesa, como elas têm legitimidade para ser uma força política que apresenta um projeto político pela via armada num Estado que a luta de classes exige que isso seja feito dessa maneira.
A gente está, sempre que possível, trazendo essas informações ao Brasil e defendemos uma alternativa para a América Latina, né, de integração entre esses movimentos revolucionários, de solidariedade ativa, não apenas como acontece com o trabalho diplomático do governo brasileiro, no âmbito do Mercosul ou de qualquer dessa forma institucional, mas a gente acha que deve haver um intercâmbio ativo, né? São várias experiências latino-americanas que a gente acompanha com muito cuidado e cautela, né? E com muita atenção e solidariedade. Nós falamos da Colômbia, falamos da Venezuela, tem também recentes mudanças no Paraguai, né? E a gente, sem a pretensão de interferir na direção e nos caminhos que esses povos escolhem, aqueles que estão em luta contra as oligarquias, contra o liberalismo, contra o capitalismo na América Latina, merecem toda a nossa solidariedade. Okay. Por isso, inclusive, que a gente acha que é um absurdo, no caso brasileiro, a manutenção de tropas militares no Haiti, né? Quer dizer, a solução do Haiti está longe de ser uma solução pela intervenção de tropas na ONU, né? Se a gente considerar a história política tumultuada que foi o Haiti e as condições em que aquele país se estrutura, né? Então, tem cabimento o Brasil manter tropas numa nação independente e que passou por um processo desse, quase como servindo de um cartão de boa vontade para que o Brasil ganhe uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, né? Mostrar-se responsável, né? A nossa solidariedade na América Latina é uma solidariedade muito mais ativa, na perspectiva de mudanças, câmbios sociais mais profundos e não apenas no sentido do Brasil ter uma presença que acaba funcionando muito mais na perspectiva de ampliar os negócios das empresas brasileiras do que de fato uma solidariedade ativa com esses povos.